Bem, boa noite. Obrigado pela paciência de aguardar. Estamos começando hoje mais uma palestra que vemos já realizando de 15 em 15 dias, uma segunda-feira de 15 em 15 dias, palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, em que buscamos uma reflexão mais profunda sobre os aspectos ligados à vida humana e com um foco principal no potencial da nossa consciência ter uma percepção de realidade distinta do recorrente, distinta do habitual, e que, a partir dessa nova percepção, é possível abrir uma nova fronteira para a nossa vida, para a percepção da realidade e para a nossa vida espiritual. Hoje o tema é um tema que diz respeito à dualidade. E vamos observar ao longo da palestra que a grande questão que vai estar diante do buscador, a grande questão que vai estar diante daquele que tem o seu foco voltado para reconhecer o objetivo da sua vida, é fazer um desafio que é integrar a percepção de dualidade em uma unidade. Por isso que colocamos o termo dualidade, as duas faces de uma mesma verdade. Como sabemos, toda a vida, toda a manifestação da vida, ela depende fundamentalmente da dualidade. As polaridades distintas geram a eletricidade. As forças tectônicas criam os continentes. Toda a manifestação da vida vai ser totalmente direcionada a partir de uma pressão. A pressão no subsolo, a pressão de modificações, toda a pressão gerada por movimentos aparentemente opostos é, na verdade, uma harmonia de movimentos que, de fato, eles têm características diferentes e, sob certos pontos de vista, são opostos, mas a integração desse movimento diferente gera a vida. E aí, nós, seres humanos, estamos diante desse apanhado apresentado por toda a natureza, com N exemplos de que os opostos, na verdade, são criadores de vida e, no fundo, a nossa percepção dos opostos é criação de desarmonia, criação de conflito, criação de medo, criação de ansiedade, expectativa negativa sobre o futuro ou expectativa negativa ou expectativa positiva sobre o futuro. No fundo, toda a dualidade para a consciência humana que não se preparou para perceber o quão é profundo essa questão, ela amplia a percepção de divisão e a vê como conflito. Então vamos caminhar juntos, tentando perceber 3 estados de consciência ou 3 estados de percepção que, frente a essa questão da dualidade, reagem de formas distintas. Então, o primeiro estado de percepção é aquele que vamos nominar aqui de inconsciente. É aquele que, diante do conflito, a consciência humana, o ser humano, diante de um conflito, ele reage de 2 formas automáticas. E que formas automáticas são essas? E automáticas, dizemos aqui, porque são formas reativas, não são formas conscientes. São formas quase que subconscientes de reação. São 2 formas muito clássicas de reagir, inclusive a ciência contemporânea, ela diz que quando nós somos ameaçados, nós ativamos o nosso lado, no nosso cérebro, que é chamado cérebro reptiliano, e ele nos leva diante de 2 formas de agir muito claras: atacar ou fugir. Essa forma reativa, ativada por essa questão reptiliana, que, de novo, estamos dizendo que a própria ciência reconhece, é uma forma instintiva de reação inconsciente do potencial da manifestação das diferenças. Em certo sentido, poderíamos dizer que essa forma não cria vida. Essa forma não cria uma nova percepção. Essa forma reptiliana de reagir, de atacar ou fugir, e aí
abrir um parênteses aqui. O que define esse atacar ou fugir? A nossa percepção, o nosso instinto, o nosso reconhecimento do ambiente que nos cerca, ele nos dá um sinal muito rápido diante do oposto, da oposição, do conflito. Nós conseguimos perceber se o nosso opositor é mais forte que nós ou é mais fraco. Se o opositor ele é mais forte, o nosso instinto imediato é correr. Se o opositor é mais fraco, o nosso instinto imediato é atacar. Então, nesse estado de consciência, nessa fase da consciência humana, que em certo sentido poderíamos dizer primitiva, mas ela não é primitiva na evolução da humanidade, ela é um primitivismo que está presente no homem contemporâneo, no homem moderno, no homem sábio, no homem com cultura extremamente elevada, mas ele está presente como instinto. Se esse instinto não é reconhecido, não é trabalhado, ele simplesmente funciona como a válvula de escape da manifestação da própria vida. Atacar ou correr. Não se cria vida em nenhum momento nesse estado de consciência que a gente está chamando aqui de uma consciência instintiva reptiliana. Numa evolução de percepção da realidade, em que há, em certo sentido, um aprendizado, porque isso que é interessante. O conflito, a divisão, as faces distintas da mesma verdade, são o espaço diante do qual nós temos de adquirir experiências. E é esse espaço rico de experiências que pode fazer com que avancemos para um outro estado de consciência. Avancemos ou não. Por isso que o dito popular diz, né? Vivendo, aprendendo e vivendo, vivendo e aprendendo. E aí a gente sempre tem que colocar uma questão. Depende. Estamos abertos à experiência ou estamos presos no ciclo de atacar e fugir? Se estamos presos nesse ciclo de atacar e fugir, o vivendo e aprendendo ele é muito limitado. Se nós nos abrirmos a um segundo estado de consciência, essa percepção da experiência do conflito se amplia e se torna uma experiência muito interessante. Nessa segunda etapa de percepção, é como se tivéssemos iluminação, é como se tivéssemos clareza dessas duas faces, desse lado positivo e negativo da nossa percepção de realidade. Vejam, não é o lado positivo e negativo absoluto. Por que ele não é absoluto? Porque ele está totalmente vinculado à nossa percepção de realidade. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho como nós construímos a nossa percepção de realidade. Nesse segundo estado em que conseguimos, por uma maturidade, por uma espiral da nossa consciência, por uma porta aberta da nossa consciência, que conseguimos acalmar essa reação instintiva de atacar ou fugir, é possível observar o conflito de forma muito clara. E nessa fase, que alguns autores, algumas escolas, dão nomes para essa fase de percepção do conflito, e também é conhecido pelo cristianismo, nessa fase, uma fase do deserto, em que, diante de uma certa calmaria da consciência, é possível perceber as diferentes manifestações, é possível ter o primeiro insight de reconhecimento de uma origem de integração desses dois movimentos. E onde está, e onde se encontra essa percepção de origem dos movimentos? Em nós mesmos. Toda a consciência de fragmentação, toda a consciência de divisão, toda a consciência de referenciação do errado e do certo não estão no certo e errado, ou seja, não estão fora de nós. Estão na nossa forma de categorizar, que é definido pela nossa história de vida, que é definido pela nossa cultura, que é definido pelas experiências da nossa vida, pela nossa educação, e não por uma verdade absoluta, e simplesmente por uma construção mental que podemos dizer que são pensamentos e sentimentos criados com base nas experiências. É como se fosse um bloco de conhecimento estabelecido e aquilo se torna uma verdade, mas uma verdade extremamente parcial. E essa verdade parcial que separa, que diz quem é amigo e quem é inimigo, ela é confrontada exatamente pelo conflito. Então, nessa segunda etapa, é possível descolar, como várias vezes, em vários livros e palestras, o Krishnamurti coloca, o observador da coisa observada.
É como se tivéssemos a capacidade de observar as nossas reações. E aí, amigos, vejam, não há nenhuma mudança, nenhuma transmutação da nossa consciência, não há nada de absolutamente novo, apenas uma nova percepção. E essa nova percepção, se ela avançar, é possível que a consciência, que agora percebe, como observado e observador, percebe o resultado das suas criações. A personalidade, ela é um veículo de manifestação e a consciência é um veículo e uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo de vida, de realização da vida. E é possível perceber nessa fase uma desconexão entre uma vida original, uma vida pura, plena, daquela vida fragmentada criada pela nossa forma de agir, pensar e dividir entre certos e errados. E nesse momento existe uma revelação. Do ponto de vista até do cristianismo ou do budismo, essa fase é dita como a fase da iluminação. É como se pudéssemos ver além das lentes dos nossos pensamentos e sentimentos e pudéssemos ver a nossa própria criação desses elementos. E aí, nessa etapa, é uma etapa poderosíssima da nossa consciência, existe uma possibilidade de revelação espiritual. Existe o livre-arbítrio. Se vamos pegar a nossa consciência e continuarmos vivenciando as experiências das nossas criações de pensamento e sentimento e associando isso como uma verdade absoluta, vamos reconhecer que essa regra de fragmentação, essa estrutura de fragmentação só gera dor, frustração, euforia, mas não gera de maneira nenhuma a felicidade. Não gera de maneira nenhuma a profundidade. Não gera de maneira nenhuma a amizade. O conflito da polarização, ele gera apenas a reafirmação do conflito. Embora seja uma experiência poderosíssima e não possa ser negada. Mas nessa fase da consciência, essa percepção do conflito, ela ganha outra dimensão. Ela ganha uma dimensão de tomada de decisão. O candidato, nesse momento, ele pode tomar uma decisão. Ou ele se mantém conectado a esses conflitos, ou ele os reconhece que esse processo de conflito com os seus pensamentos e a sua forma fragmentada é uma forma de aprendizado, é uma espiral da sua consciência, uma espiral de experiências, mas não é a sua vida. Não é a vida original, porque a vida original não pode ser separada. A ideia original não pode ser fragmentada. A ideia original é uma vida una. E então, o candidato, a consciência do candidato, permite a ele perceber. E aí, toda a doutrina universal fala de uma origem de força poderosa que cada ser humano traz em si próprio, que é absolutamente una com a ideia original. E essa nova consciência que se transforma e se desconecta, porque ela se torna nova consciência, porque ela se desconecta da velha forma de agir, baseado na divisão, na polarização, no conflito, no você está certo e você está errado, na reafirmação de si próprio, essa consciência que não busca reafirmar a si próprio. E aí, amigos, quando falamos em reafirmar a si próprio, sabemos muito bem, reafirmar o seu próprio ego, o seu ego coletivo, o seu ego de grupo, o seu ego, o seu eão astral de imagens, pensamentos criados a partir de pessoas que pensam de forma semelhante. Quando há esse desconectar, a vida ganha outra intensidade e existe a manifestação da paz. A paz, a beleza e a pureza podem se manifestar a partir de uma conexão com a vida original. E aí o candidato reconhece dentro de si mesmo a chave diante do qual é possível conectar essa dualidade de uma maneira só. E esse é o grande momento em que a consciência se liberta. Consciência liberta percebe as duas faces da verdade, percebe não mais dentro de si próprio, não mais como elemento criador, porque ele, candidato, já não cria mais esses mecanismos de separar o certo e o errado, ele vê na própria vida, na vida em sociedade, na vida em família, na vida no trabalho, em todos os ambientes que ele está, pontos e manifestações de pontos distintos,
mas que conjuntamente geram a própria vida. E a partir dessa nova percepção é possível que o candidato transforme a vida, porque a própria percepção dessa integração transforma a vida a partir da sua contradição. E aí vamos ao ponto final dessa nossa chamada aqui, que a gente já está falando em torno de 16 minutos, vamos finalizar aqui a nossa fala para abrir para perguntas. Qual é o ponto de mutação, o ponto de transformação daquele que avança nesses 3 estados de consciência? Esse primeiro estado de consciência que chamamos de inconsciente ou reptiliano, esse segundo estado de consciência que chamamos de uma consciência do deserto, que é o ser humano que percebe o movimento, mas ainda não consegue se libertar, e o terceiro, que é uma decisão clara e consciente de não se conectar a essa dualidade, a essa fragmentação criada por si próprio. Essa grande contradição é quando neutralizamos. Nós, a nossa consciência, ela age de forma neutra, e essa neutralização ela é conhecida no Oriente e é conhecida no Ocidente. A neutralização é simplesmente, como dito no taoísmo, o não ser, o não reagir. E aqui eu vou ler um pedacinho aqui que está escrito aqui, que a grande contradição é quando nós neutralizamos o efeito da dualidade e assim ganhamos a liberdade para reconhecer que nós não somos um dos lados, mas somos todos os lados. É apenas a neutralização, que é quando suspendemos a criação de pensamentos contraditórios, a criação de sentimentos contraditórios, a necessidade de reafirmar constantemente os nossos pontos de vida, que ganhamos um espaço livre de manifestação. Então, a suspensão, por isso a contradição, a suspensão da polarização, a suspensão desse movimento, permite com que se perceba a vida e as suas polarizações como uma integração e como a vida própria. E essa é a grande contradição. A nossa consciência, ela não é uma consciência que precise de vida a partir da polarização. A nossa consciência precisa reconhecer a polaridade, as faces da verdade no seu entorno, na sua vida, sem que ela seja ativa nesse processo de criação de polarização. E a partir dessa neutralização e não ativar esse movimento, é possível perceber como é transformada a vida. Essa é a grande contradição. Então, a neutralização abre o caminho para uma consciência pura. Amigos, falamos em torno de 20 minutos a respeito dessas questões das 2 faces da verdade e precisamos só finalizar com um elemento. Toda a doutrina universal fala de um princípio puro, de um princípio divino e conectado à ideia do todo. A consciência humana ela pode perceber esse princípio. A consciência humana, a partir do momento que percebe esse princípio, pode receber toda a força transformadora desse princípio original. Mas ela tem que decidir. No momento que a consciência humana decide em trabalhar na fragmentação e polarizar e ampliar a polarização, ela está abrindo mão dessa consciência universal. Não há espaço vazio, amigos. Não há espaço vazio. Se estamos preenchendo o nosso vaso de mistura, a nossa consciência, com elementos da polarização, o que nós sentimos? Um desgaste, um cansaço, um esgotamento. E aí, efeitos colaterais: medo, ansiedade, raiva, angústia, felicidade, revanchismo, necessidade de ver o oposto, e assim segue a manutenção desse movimento que não nos liberta, que não liberta a nossa consciência. Porém, se tivermos a verdadeira coragem, e esse é um ato de coragem, de dar a outra face, e o cristianismo, quando ele fala em dar a outra face, ele se refere à neutralidade. Não é uma atitude moral. Quando falamos no taoísmo, no caminho do meio, não é uma atitude indiferente. Não é uma atitude moral, Ocidente. Não é uma atitude indiferente, Oriente.
é uma atitude de abertura da nova consciência. E aqueles seres humanos pioneiros que estiverem à frente e perceberem o potencial de todas as experiências, das diferenças, de toda a polarização, eles vão integrar esse movimento e abraçar esse movimento como um grande abraço do amor, o verdadeiro amor. Mas para isso a consciência precisa estar livre. Consciência livre é uma consciência conectada à ideia original. Consciência livre é uma consciência desconectada às expectativas de controle, às expectativas de organização, à expectativa de manutenção de si próprio, do seu modelo de vida e da sua estrutura de vida, que é um aspecto da polarização. É esse vazio interior, é esse espaço vazio que temos dentro de nós, é esse vaso vazio que precisa ser reconhecido. E a partir desse reconhecimento ganhamos liberdade, alegria, felicidade e podemos, sim, exercer o verdadeiro amor. Amigos, estamos abertos à pergunta. O Tiago vai colocar algumas perguntas e a ideia é que a gente termine daqui a uns 20 minutos, no mais tardar 30 minutos, dependendo do número de perguntas que nós tivermos. Agradeço a paciência de ter aguardado e ouvido essa introdução. Por enquanto temos 2 perguntas apenas. A primeira é da Cida Coelho. Quando, por meio do autoconhecimento, passamos a evitar pessoas, situações ou assuntos que nos fazem mal, não corremos riscos de nos isolar, gerando assim um comportamento e sentimento egoísta? Então, Cida, o autoconhecimento não nos leva a afastar-nos das pessoas, muito pelo contrário. Um princípio muito poderoso é a alquimia, é o solve et coagula. Se eu dei a entender que o objetivo é nos afastarmos das pessoas, você me desculpe, porque o objetivo é exatamente o contrário. O objetivo é se integrar com a vida. O objetivo não é se separar da vida. Então, o autoconhecimento, na verdade, ele vai ser um instrumento poderosíssimo para percebermos que dentro de nós existe toda a vida. Vamos pensar aqui do ponto de vista até biológico, genético. Se pensarmos que nós somos um galho de uma árvore da vida e a vida, o tronco, a vida original, todo o tronco, ele vem sendo criado a partir de mistura da vida e manifestações da vida, de tipos humanos e formas humanas, nós trazemos dentro de nós toda a vida original, toda a vida de toda a humanidade. Então não é nenhuma razão para nos isolarmos e nos separarmos. O grande objetivo é nos integrarmos, ao contrário. Mas como podemos nos integrar se vemos no outro um opositor nosso? Como podemos nos integrar se não aceitamos ao outro? Por isso que o cristianismo é muito sábio quando diz que é preciso amar ao próximo como a si mesmo. Essa face do cristianismo muito mal compreendida, ela é de uma profundidade enorme para a nossa consciência. Como amar ao próximo como a si mesmo? Como a si mesmo? Como ver Deus em tudo e todos? Se quando vemos a divisão, não vemos Deus. Então, como ver a consciência universal, a presença universal, se estamos classificando alguns de bons, outros de maus, alguns de certo e outros de errado? Muito pelo contrário. Apenas o autoconhecimento nos dá a possibilidade de reconhecer em nós mesmos todos os elementos que existem em todas as pessoas, em todas as situações, e a partir desse conhecimento nos libertarmos de todas as classificações, de todos os elementos e nos integrarmos com a vida. Sua questão é profunda, Cida. Eu te agradeço, muito obrigado e espero que tenha sido claro. Próxima pergunta. A Mariana Barros e a Emily Cristina fizeram perguntas parecidas. Essa polarização, num aspecto geral e num aspecto político, pode levar a uma desordem? A polarização nunca leva a desordem. Nenhum tipo de polarização leva a desordem, porque ela está na origem da própria vida. Como falamos no início da palestra, como que é possível criar os continentes? Qual é a forma que os continentes são criados? Uma tensão entre placas tectônicas e se cria um novo continente. Como que a energia elétrica ela é criada? Diferentes polaridades cria o circuito elétrico. O problema é quando a nossa reação
a polarização é a nossa reafirmação do nosso ponto de vista e a nossa forma de ser, que é o que nós chamamos do nosso ego. O ressaltar o nosso ego individual, o nosso ego coletivo, é a grande razão de toda a dor, de toda a frustração, de todo o sofrimento e toda a aparente desordem. Na verdade, não existe desordem. Quando a gente está diante de um dia de chuva intenso, naturalmente sabemos que aquele momento de chuva intenso é um momento passageiro. Mas ele gera uma reorganização da natureza e pode gerar, sob certo ponto de vista, uma desordem. Mas naturalmente virá um dia de sol e em seguida outro dia de chuva, em seguida outro dia de sol. É nessa coesão entre temperatura alta e temperatura baixa, dia de sol, dia de chuva, que a vida é possibilitada. Como que uma planta vai nascer se só tiver dia de sol? Imagina que uma ideia seja um dia de sol. A única forma de viver é o sol. Estaríamos todos queimados. Imagina que uma ideia fosse um dia de chuva. A única forma de viver seria embaixo d'água. Estaríamos todos afogados. Queimados, afogados pela manifestação apenas de um lado. A forma como se vê a vida de forma integrada, só uma consciência pura, livre, liberta, pode ver a consciência pura. Aquela consciência ligada aos seus conceitos, ou melhor, aos seus pré-conceitos, é uma consciência reafirmativa de si próprio. Essa é uma consciência que, infelizmente, ela não tem a chave da saída, a chave da libertação. Espero que eu tenha sido claro na resposta. A Kátia Coelho pergunta: Kátia, como faço para receber toda a força transformadora no caminho da nossa vida? Kátia, toda a força, exatamente, eu acho que o ponto principal que a gente vem tratando, e eu acho que eu te agradeço a sua pergunta, o ponto fundamental é exatamente isso. Na verdade, toda essa força transformadora está presente sempre. A nossa tarefa é descobrir o que nós estamos fazendo para impedir que ela se manifeste. Então a nossa tarefa, como Rumi fala, é descobrir o que nos impede, o que estamos impedidos da manifestação desse verdadeiro amor, dessa força universal. E um dos aspectos fundamentais que impede que essa força, como você colocou, se manifeste, é exatamente essa percepção da divisão da vida, da polaridade da vida. Quando nós percebemos a vida dividida, separada entre bons e maus, entre certos e errados, nesse momento a nossa consciência ela perde a possibilidade de conexão com a vida original e perde todo esse potencial de força original que gera, como uma consequência natural, a harmonia, a paz, a alegria e a transformação da própria vida. A polarização como forma de vida, a escolha de um lado como forma de vida, não a polarização, porque a polarização, conforme dissemos desde o início, ela faz parte da vida. O exemplo das placas tectônicas é um exemplo muito poderoso. Nós temos aqui a criação de vida. O sol e a chuva para criar os vegetais é muito poderoso. Então, o problema não é a presença dessa polarização. O problema é nos apegarmos a um lado e negarmos o outro, numa atitude de atacar, ponto. É como reconhecermos em meio às nossas experiências o quanto nós selecionamos e, a partir dessa consciência do observador, suspender esse processo de seleção do certo e do errado, do bom e do mal. Todo esse processo de visão, que é um processo não da nossa consciência, veja, é um processo presente a partir dos nossos pensamentos, da criação dos nossos pensamentos. Dessa lente que nós criamos, essa nuvem que nós criamos de pensamentos e sentimentos. Mas essa nuvem não é a vida. Ela não é a vida. Essa nuvem de pensamentos e sentimentos são projeções criadas a partir de um hábito, do hábito reptiliano, desse estado de consciência inicial que nós falamos. É possível vencê-la. É possível que essa neblina se abra. É possível vencer o medo e vencer toda essa preocupação e toda essa neblina, ela se afasta e aí o sol original entra no nosso sistema e ele é uma força poderosa. Mas para isso, precisamos abrir mão de escolher um lado e sim perceber os dois lados como lados integradores. Obrigado, Kátia, pela sua pergunta.
O Flávio Novelli pergunta: quando você fala sobre ir ao encontro das outras polaridades e equilibrar o caminho do meio do tal, eu preciso experimentar o lado ruim para poder vivenciar o bom? Flávio, se eu te disser que não tem lado ruim e lado bom, talvez você entenda. Não tem lado ruim ou lado bom. Quem define se é bom ou ruim é a nossa lente. Esse óculos aqui é um símbolo da nossa lente. Quem construiu essa lente? A lente diante do qual nós observamos a realidade e a lente do qual nos faz definir como esse lado bom e esse lado ruim. São os nossos pensamentos. Imagine, Flávio, que você está em um dia nublado, em que você só vê névoa ao seu redor. A névoa, ela não suspendeu a presença da grama. A névoa não suspendeu a presença de um lago num lugar bonito. A névoa, na verdade, é uma lente diante da qual você não consegue, naquele dia nublado, observar a grama verde, o céu azul, o lago também verde, enfim. É essa névoa, é esse óculos que a gente precisa vencer. E a gente só vence essa forma de separar a vida, esse óculos, essa forma de observar, se a gente, em primeiro lugar, souber que ele existe. A gente precisa saber que ele existe. Que a nossa consciência vê, às vezes, a realidade através das nossas construções mentais, e não a realidade mesma. E é preciso primeiro vencer as construções mentais. É preciso primeiro vencer, e um dos fatos que reafirma as nossas construções mentais não são a polarização, são a reafirmação de um ponto do polo. A fixação, a cristalização é um ponto do polo. E ele é tão poderoso, essa cristalização, que se transforma em um óculos. E quando esse óculos deixa de participar da nossa vida, quando nós conseguimos primeiro observar que ele existe, e abrimos mão dele, e começamos a ver a vida como uma criança, sem definir bons e maus, sem definir o certo do errado, o lado amargo do lado doce, passamos a ter experiências integradas da vida e puras, que vão permitir que a nossa consciência reconheça a sua verdade. E aí, do ponto de vista da doutrina universal, nós podemos perceber dentro de nós mesmos a chave integradora da consciência. Sem esse óculos, nós nos voltamos para nós mesmos e percebemos uma consciência plena e pura que não separa, que integra. Essa é a grande chave de um processo espiritual, de um candidato que está diante desse processo iniciático. Flávio, obrigado pela sua pergunta. Pergunta do Marcelo Puccini. Até onde vai a tolerância? Como tolerar manifestações de raiva, ódio, misoginia e preconceito? Marcelo, eu acho que tudo do que a gente está falando, tudo que a gente está colocando, na verdade são experiências que são... quando você coloca essas palavras, imediatamente a gente precisa se remeter sempre a uma classificação. Todo o processo de classificação, todo o processo de definição, e aí eu estou falando aqui de forma muito profunda, muito ampla. A tentativa aqui da gente, nessa palestra aqui, é a gente ir numa espiral mais elevada de percepção da consciência. A nossa consciência, independente do cenário que a gente está vivendo, seja ele político, seja ele econômico, seja ele social, independente desse cenário, ela é uma consciência que tende a separar. Ela tende a definir o certo como certo, o tolerante como tolerante, o intolerante como intolerante. E quem define isso novamente não é uma regra. É uma regra, em primeiro lugar. É uma regra. É uma regra, em primeiro lugar, como eu disse aqui, do nosso óculos, dessa definição nossa de realidade. E é uma regra coletiva, de um grupo equivalente, que usa o mesmo tipo de percepção da realidade que a gente. Não existe nada de errado nisso, meu amigo Marcelo. Nada de errado na forma de analisar dessa forma. De separar tolerantes e intolerantes, usar as definições conforme você diz. Só tem um problema nisso. Não tem nada de errado nessa forma de viver. Nós estamos abrindo mão da nossa consciência livre. Nesse momento que a gente está nesse embate externo,
seja de ideias, seja de ideais, que são louváveis e são talvez extremamente necessários, a gente tem que ter muito claro o que a gente está abrindo mão. Nada do que a gente faz na vida é sem um efeito colateral. Então, um grande risco é a gente estar abrindo mão da nossa consciência livre. E esse é o ponto-chave, e esse é o ponto fundamental que precisa calar dentro de nós. O que se ganha, o que se perde. Tem um filme maravilhoso que fala do 21 gramas, se eu não me engano, que é espetacular, um filme que ele fala, entre aspas, né, a ideia de um peso que seria da alma, da consciência, né? As pessoas quando falecem, elas são pesadas, eu não sei se é 21 gramas exatamente, mas eu acho que é. Então tem um final desse filme que mostra todas as experiências de vida que as pessoas vivem, e aí o que se ganha, o que se perde, o que se ganha, o que se perde. O que a gente está vivendo hoje em dia, fundamentalmente, é uma época de grande transparência. Está tudo à flor da pele. O rei está nu. A sociedade, ou seja, a sociedade não se descola de nós mesmos, somos nós mesmos, né? O nosso resultado das nossas ações. A nossa sociedade está nua. Estamos vendo de forma muito concreta tudo. A questão é, que decisão nós vamos tomar diante disso? Manter a nossa consciência focada nesse embate de reafirmação de um ponto de vista, ou usar a nossa consciência para observar esse fenômeno, entendê-lo de forma ampla e construir uma percepção da realidade numa espiral mais elevada. Esse é o ponto fundamental. A decisão é nossa. Não tem certo e não tem errado, claro. Mas tem uma possibilidade. Tem uma grande possibilidade de transformarmos essa consciência de forma muito acelerada. Porque os exemplos, as experiências de vida também estão se acelerando. E nesse acelerar, a nossa consciência pode se perder nesse redemoinho de opostos, ou pode perceber de forma muito acelerada o que esses opostos significam. Então, nós vamos ver esse nosso óculos, observador observado, e nos voltarmos para dentro de nós. A chave está diante de nós. Então, Marcelo, todas as questões são louváveis. Tudo vale a pena, como diz Fernando Pessoa, quando a alma não é pequena. Mas o fundamental é o seguinte, e a nossa consciência, como está diante disso? Estamos com ela livre para observar a realidade ou estamos cada vez mais presos aos mesmos paradigmas? Essa é a questão que se coloca. A Isis Hafsa pergunta: não corremos o risco de não sobreviver se não nos posicionarmos na defesa de nossos interesses? Oi, Isis. Na verdade, as perguntas elas estão ficando engraçadas, porque elas são sempre a mesma. Não sei se vocês perceberam. Defender os nossos interesses. Maravilhoso. Te agradeço muito a forma como você colocou essa pergunta. A própria construção dessa pergunta, ela diz o que ela significa. Defender os nossos interesses. Bem, não tem nada de errado em defender os nossos interesses. O que você acha? Defender os nossos interesses, alguém vai defender um interesse diferente e a gente vai viver em conflito, em briga, porque cada um está defendendo os seus próprios interesses. Não tem nada de errado nisso. O resultado final, a gente já sabe qual é que é, né? A questão fundamental, de novo, é como a nossa consciência está diante desses nossos interesses. Onde nasceram esses nossos interesses? Qual a origem desses nossos interesses? Será que esses nossos interesses são originais? Será que esses nossos interesses brotaram de um desejo original de amor, de felicidade, de liberdade, de conexão com a vida original? Ou esses nossos interesses, eles na verdade são construções mentais que nós precisamos enfrentar? Isso é um aspecto poderoso da vida e que podemos fazer ou não. Essa continuidade de tentar avançar e tentar enfrentar essas questões, cabe a cada um de nós. Por isso que o buscador da verdade, ele é alguém que está pronto a passar o machado. Em quê? Nas suas construções de pensamento, nos seus ideais, na forma como ele observa a própria vida. E não tem nada de errado em continuar a ser dessa maneira. A questão é qual o espaço de liberdade de manifestação nós temos para enfrentar a nossa vida. Amigos, nós temos a ideia da gente avançar aqui um pouco mais, só mais um pouquinho, responder uma última pergunta que nós tenhamos,
e nós vamos encerrar a nossa apresentação. A Cleusa Bueno Gurgel pergunta: Cleusa. Luz e sombra são forças complementares? Luz e sombra, muito bom, Cleusa. Te agradeço a tua pergunta, sem dúvida nenhuma. A questão é quem se interpõe entre a luz e a sombra. Quem é que se coloca diante dessa questão? Quem é o agente que não deixa a luz se manifestar plenamente? E se percebermos luz e sombra, vamos perceber provavelmente a forma de integrar totalmente esses dois elementos e eles serem um só. Para uma consciência que vem avançando, conforme você colocou, luz e sombra são aspectos fundamentais. Para uma consciência que avança para uma espiral superior, é possível perceber o elemento que impede a manifestação da vida plena e evitar que se manifeste as sombras. Não sei se eu fui claro, a sua pergunta é uma pergunta muito, muito interessante, muito instigante, mas é uma pergunta que eu te agradeço e gostaríamos de aproveitar aqui e finalizar a nossa apresentação, nossa reunião com essa pergunta e dizer novamente, amigos, de maneira nenhuma existe uma intenção de desmerecer a possibilidade de buscas sociais, reflexões sobre esses aspectos. O fundamental é que possamos perceber o que se ganha e o que se perde. Qual o espaço livre da nossa consciência de agir. E é esse espaço livre da nossa consciência que nós podemos conquistar. E é isso, como isso vai ser feito, cada um de nós vai vivenciar nas suas experiências convivendo com a polaridade. Que nós tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até a próxima palestra nossa. Grande abraço.